Tamo junta? Glória a Deus. Você abriu a palavra do Senhor? Vamos lá. Salmo 90. Salmo 90, número 12. Já conhece, né? Alguém disse aí? Olha, glória a Deus. Então vamos ler juntas. Se você já conhece, cada um tem uma versão, mas vamos cravar esse número, né? Esse verso diante do nosso coração. Amém? O Salmo 90, de número 12. 1, 2, 3. Eu posso falar no 1, 2, 3, todas ler? Todas encontraram? Quem não encontrou, levanta a mão. Todas encontrou. Então, 1, 2, 3. Sabe a palavra. Ensina. Nós vamos aprender um pouquinho nessa tarde sobre isso. Eu lendo um pouquinho sobre o livro, algumas lições muito importantes eu aprendi. E é incrível que não tem como a gente ministrar sem a gente usar a nossa vida diária, os nossos erros. O sábio é aquele que aprende com os defeitos dos outros. E eu quero contar um pouquinho das minhas histórias. Eu quero algumas das minhas experiências. Talvez você vai se identificar também com ela. E aonde no final de tudo nós vamos aprender o que é bom, o que é ruim, o que nós temos que tirar da nossa vida, o que nós temos que eliminar. Amém? E eu marquei uns aqui muito interessante que fala assim: o que você tem para fazer, você tem que fazer hoje. Não amanhã. Não amanhã. Quantas de nós empurramos as coisas com a barriga, né? Quantas de nós sabemos que temos algo para resolver, sabemos que tem coisas para fazer, e nós deixamos acumular, seja dentro de casa, seja dentro do nosso ministério, com os nossos filhos. E eu vou relatar, como nós somos pastores, algumas situações que nós pegamos. Alguns casos, pastora, que nós pegamos, que eu aprendi. A primeira foi, uma jovem me liga e fala para mim: pastora, vem orar por mim, porque eu não consigo dormir à noite. Toda vez que eu vou dormir, eu sinto algo me sufocando, e parece que vai me matar. E eu falei para ela: vou sim, lógico. Peguei o meu carro e fui diante da casa dela. Quando eu abri a casa dela, pastora, o cheiro do odor era tão forte que eu quase falei: vou morar aqui do lado de fora, né? Porque era tão forte, eu falei: misericórdia. E é incrível que dentro da igreja é uma mulher elegantíssima. Esses dias a minha filha até estava falando: mãe, mas fulano se veste tão bem, né? Ela é tão bonita. Na hora que eu entrei na casa dela, estava de um jeito que eu tive que andar pelos cantos, né? Eu falei: como que eu vou chegar até a sala dela? E ela olhou para mim e falou assim: pastora, não repara a bagunça não, porque era para mim organizar a casa, e eu sempre deixo para amanhã, e vou trabalhando, e nunca faço. Eu chamei a minha diarista, né? Porque lá não é diarista, mas eu chamei a minha cleaner, que limpa a casa. Ela vem, ela limpa só o caminho. Aí naquele momento eu falei: essa responsabilidade é dela. Essa responsabilidade não é de uma diarista. Essa responsabilidade não é de alguém, da minha mãe, que tem que vir limpar a minha casa. Não é a minha tia que tem que vir. É ela. E fiquei eu imaginando ela com 2 crianças. Como que entra dentro dessa casa? Meu Deus do céu, ficou um monte de coisa na minha cabeça. Aí eu sentei e o Senhor falou: a vida dela, da forma que está a casa dela, está o coração dela. A forma que está a casa dela está uma bagunça aqui dentro. Essa mulher não consegue dormir porque está tudo desorganizado. Eu vi esses dias uma pregação que diz assim, como que é o título que eu esqueci? A forma que a tua casa é o seu coração. Algo meio parecido assim, da forma que, como que está a sua casa? Dentro da nossa igreja, ela é linda.
ela é elegante, ela fala muito bonito. Mas quando eu pisei os pés na casa dela, eu falei, misericórdia. Quanto entulho, mas eu estou te dizendo de muito. De abrir a geladeira e você vê carne podre de muito tempo. Aí eu peguei, não vou falar o nome, eu peguei, sentei e falei, filha, o que está acontecendo à noite que você não consegue dormir? Eu não consigo dormir, pastora, porque é algo sufoca. Quase que eu falei, filha, o cheiro da tua casa, qualquer um não dorme, né? Lógico que eu não falei, mas foi a minha vontade de dizer, né? E eu peguei e falei assim, olha, no mundo espiritual é muito real. E ele caminha junto. Não tem como eu dividir, é junto. Aí eu disse para ela, algumas coisas, porque tem pessoas que você não pode ir diretamente. Eu não posso chegar diretamente em você e falar na lata. Você tem que ter muita sabedoria para conversar. Aí eu peguei e falei para ela assim, filha, nós precisamos começar a organizar físico. Pastora, mas eu me sinto tão bem, assim. Eu tive que ter uma sabedoria muito grande para chegar no ponto de dizer para ela o que era para fazer hoje, era para fazer hoje, não era para fazer amanhã. O que a casa dela não era responsabilidade de uma cleaner, de uma limpadora, não era da vizinha, não era da mãe, porque muitos jogam a responsabilidade nas costas da mãe, porque acha que é a avó que tem que educar, ou a avó que tem que ir lá limpar a casa, ou alguma coisa. Minha mãe não veio, minha mãe está do outro lado de Londres, ela não pode vir limpar minha casa. Não. Aí eu falei para ela, primeiro nós vamos fazer assim, vamos resolver tudo. Está vendo aquela roupa ali que está quase te atropelando? Vamos passar ela. Eu passo com você, vamos passar ela. Daí você está vendo aquelas vasilhas que estão ali? Coloca tudo na lava-louça. Sabe, minha filha? Mas o melhor de lava-louça, limpa. Eu estou dando um exemplo do que eu passei. E do que eu quero dizer para você, mulher. Que se nós formos deixar as coisas para amanhã, se a gente for deixar as coisas para depois, vai não, pastora, mas aquela mulher talvez era uma mulher corrida. Sim, nós temos vários a fazer. Mas você sabe o que é uma coisa melhor da nossa vida? É o nosso tempo saudável. É maravilhoso quando nós programamos, projetamos, organizamos tudo. Porque quando tem organização, quando tem as coisas acontecem. Quando nós deixamos, vamos empurrando, isso vai para a nossa vida espiritual também. As coisas vai acumulando, e chega uma hora que você não consegue mais respirar, você não consegue ver, você não consegue andar dentro do seu lar. Sentei com ela e comecei a explicar com ela, filha, antes de você sair, arruma a sua cama. Uma mulher que tem 42 anos, olha, antes de você sair, você arruma isso, você faz aquilo. Então não que eu ensinei, mas eu ajudei ela a entender que a casa dela precisava estar em ordem, que a vida dela precisava de uma organização, até que hoje eu posso te dizer que ela me agradece por isso. Então o que você deixou? O que você tem para fazer que você tem acumulado? O que você tem para fazer é corrigir o seu filho? É corrigir sua filha? É sentar para conversar, mas você prefere não ter confronto do que você chegar e fazer o que tem que fazer hoje? Quantos pais, quantas mães empurra com a barriga, em vez de sentar, disciplinar, conversar? Não, finge que nada está acontecendo e sua casa vira uma bagunça. A sua casa vira de perna para o ar e vai deixando. Eu quero dizer que nós precisamos projetar o nosso dia, nós precisamos projetar a nossa história, nós precisamos projetar a nossa vida. Uma vida desorganizada, de vento ou popa, não tem sucesso nenhum. E é engraçado que eu, Ana Paula, posso dizer isso. Eu acordo 8 horas da manhã. Acordava, a primeira coisa que eu fazia era pegar meu celular para ver quantas mensagens tinha. 200 mensagens. Ia responder uma por uma. Lá pelas 11 horas eu tinha acabado de responder todas as mensagens. Aí depois, quando acabava, eu ia correr para fazer comida, alguma coisa assim. Ou se não, corria para o trabalho. Quando eu ia ver, era 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, pastora, tá escuro. Acabou o dia lá. Na Inglaterra, 4 horas acabou. E quando eu ia ver, meu esposo estava chegando, as crianças estavam chegando, eu atribulada. Pergunta a hora que eu orava.
Pergunta a hora que eu tirava meu devocional. Pergunta a hora que eu tirava um momento com Deus. No final da noite. Às vezes eu estava orando, eu estava chamando Jesus de Genese, que eu não sabia nem o que eu estava orando, porque eu estava entregando o resto para o Senhor. Eu não me organizava. Você sabe como que eu aprendi a me organizar? No dia que eu fui cuidar de uma criança, eu fui ser babysitter. E quando eu cheguei lá, a mãe dele me deu uma lista. E ela falou assim: Ana, aqui está a lista para você fazer com ele. Eu falei: essa criança é robô para seguir essa lista aqui? E o interessante é que ela colocou 1 hora assistir televisão, né? 1h30 ele vai ler os livros, 2 horas. Eu falei: gente, meus filhos cresceram do jeito que queria. Do jeito que eles queriam, eles cresceram. Aí eu peguei e falei: vou tentar. O primeiro dia deu certo, o segundo dia. Aí teve um dia que eu falei para ele: Isaac, vamos assistir televisão tanto que você quer. Você quer assistir muito? Assiste. Aí porque eu queria libertar ele, mas não, eu estava errado. Aí ele olhou e falou assim: vou falar para minha mãe, tá? A minha filha conhece ele. Vou falar para minha mãe. Porque, titia, nós temos que fazer a coisa certa. Minha mãe não gosta que eu faça isso. Foi um tapa na cara. E fui eu no mercado com ele. Esse dia eu não esqueço. E eu falei assim: Isaac, você quer comer chocolate? Pega chocolate. Aí ele falou para mim assim: tia, minha mãe deixou? Aí eu fiquei caladinha. Tia, hoje é dia de comer lixo? Aí eu falei assim... Eu falei: isso não é lixo não, pode comer. Não, eu não posso comer lixo hoje. Eu tenho dia de eu comer lixo e é muito pouquinho. Aí eu falei: a tia come muito lixo. Ele falou: por isso você está assim. Ele tem o quê? 4 aninhos. Eu falei: eu levo a minha vida desorganizada. Uma criança de 4 anos teve que me ensinar o que era organização. Então, mulher, o que nós temos para fazer hoje é hoje. Então naquele dia que eu estive com essa ovelha e que eu vi que o mundo espiritual era muito real na vida dela, eu falei para ela: começa a ajeitar a sua casa. Começa a ajeitar a sua casa, seus filhos. Tem hora, teu filho vai dormir meia-noite. O teu filho não tem hora para dormir. O teu filho, daí, pastora, mas meu filho só chora. Meu filho não tem disciplina. Você não coloca disciplina. E comecei a dizer isso para ela. Lógico que fiz libertação com ela, porque ela passava, o demônio oprimia muito ela, mas eu e o meu esposo percebemos que quando nós começamos a cuidar, de ensinar ela se organizar, nós começamos a ver o agir de Deus sobre a vida dela. Aí engraçado que o que eu ministro eu tenho que viver, não é verdade? Não tem como eu falar para você: se organiza o seu dia todo, faça o que tem que fazer hoje, não deixa para amanhã. E se eu não faço? Faça eu subir aqui em cima e falar para um monte de mulher isso. Aí eu cheguei na minha casa, olhei, falei: amor, é impressão minha, mas acabou a energia aqui em casa? Aí ele falou: não, amor, sabe por quê? Porque a lâmpada do quarto da Tainara eu coloquei lá na cozinha. Aí queimou da cozinha, eu coloquei lá. Aí eu peguei a do Lucas e pus ali. Aí, tipo assim, ele foi pegando todas as lâmpadas queimando, passando uma para outra. No final ficou só a sala. E a gente com a vela para lá e para cá. Aí eu falei: misericórdia, meu bem. Então eu disse para ele vou usar esse tema. O que nós temos que fazer hoje é hoje. Aí eu falei: meu bem, como assim? Aí ele deve estar me assistindo, eu expor ele. Aí ele falou: muda no carro aí, vamos ir atrás de uma lâmpada. Eu falei: isso mesmo, vamos atrás de uma lâmpada. Porque outrora eu faria isso. É bom a gente nos organizar assim. Mas não vamos pegar o papel que é do nosso esposo. Não vamos pegar o papel do sacerdote da casa. Porque antigamente a minha vida não era organizada. Eu ia lá e tentava organizar. Mas eu pegava o papel dele. Sabe como, pastora? Era para ele arrumar alguma coisa lá. Eu ia lá, não deixava nem dar o tempo, né? Às vezes demorava um tempo, né? Mas eu tinha que esperar. Que era tempo dele, não era meu. Chega um homem lá em casa, eu pintando a casa toda. Ele falou: que é isso, mulher? Eu falei: eu te pedi tanto para você pintar, você não pintou. Aí ele falou: uai, que bom, ficou bonito. Muitas vezes ele não vai te oprimir e falar: não faça isso.
porque você tomou a frente dele e vai ser cômodo para ele. Então nós não podemos confundir uma coisa com a outra. O seu papel é o seu papel, o papel dele é o papel dele. Não queira você tomar a responsabilidade do teu esposo. Sabe o que acontece? Acabou, meu bem, tem o talão de energia para pagar. Eu vou pagar. Antigamente eu pegava, corria e lá pagar. Agora acaba a energia. Aí ele fala, é verdade, eu tenho que ir lá pagar, né? E é o papel dele, eu me organizei, ele também tem que se organizar. Mas o interessante é que uma mulher organizada, ela consegue organizar a sua casa. Uma mulher organizada, os homens não estão aqui, mas o homem precisa disso. Ele precisa de uma mulher, uma mentora que organiza a sua vida também. Não entenda errado, não é para você pegar o papel dele, mas é para você dar aquele empurrão. Vai lá, meu amor, vai lá trocar a lâmpada, vai lá pintar a casa, vai lá fazer o seu papel. O homem precisa disso. Será que é só eu ou você também já passou por o que eu passei? Amém? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer hoje organização. Não deixe para amanhã. Se for para você pedir perdão, peça hoje. Você não sabe se essa pessoa vai estar amanhã aqui para você pedir perdão. Se for para você sentar com alguém da sua casa para você disciplinar ou conversar com os seus filhos, não prolongue, não, como que se diz? Não. Cada palavra mais difícil que a outra, né? É isso aí, tá falando francês. Não adia, obrigado. Não adia, faça hoje. Faça hoje, senta, conversa, dialoga, organiza tudo. E eu vou dizer uma coisa: quando você começar a organizar a sua vida, o seu dia, o seu tempo, é um peso que sai de dentro de você. Eu andei um tempo que eu estava tão cansada, eu não tinha tempo com a família, eu não tinha tempo com meus filhos. Sabe por quê? Eu só estava procurando fazer, de qualquer jeito. Eu ligava para as ovelhas, eu corria, eu liguei para a pastora e falei, pastora, eu estou cansada, meu marido não faz nada. Mas eu vi que eu queria fazer tudo desorganizada. Eu comecei a ver que eu queria pegar tudo e fazer tudo no meu tempo, na minha hora, do meu jeito. Não, até a hora que eu pisei o pé no freio, falei, não, eu preciso ter tempo de qualidade. Eu preciso ter na mente dos meus filhos, eu preciso que eles tenham memórias de coisas boas, de sentar na mesa, de ir ao parque com eles, de ir na piscina com eles, mas tudo organizado. Mãe, hoje é dia disso? Mãe, hoje é dia daquilo? Sim, porque eu organizo a minha vida e organizo eles também. E ensino eles a crescerem sadio na organização. Por que eu estou falando isso? Porque foi a maior dificuldade da minha vida, foi a organização. Quantas vezes, pastor, eu cheguei aqui eu não sei, porque o Brasil tem muito atrasado, né? A gente chega aqui no hospital, né, no posto de saúde, demora a atender, não é por hora, né? Mas na Inglaterra é muito pontual. Quantas vezes eu olhar e falar, 2 horas eu tenho compromisso. Tá, daqui 2h55 eu me arrumo. Peraí, eu tenho que ter responsabilidade. Esse negócio de chegar tudo atrasado, atropelando, arrastando o filho. E eu era desse jeito. O marido entrava dentro do carro, ele buzinava, e o homem, coitado, ele já saía da benção para ir para a igreja, já saía irado comigo, porque eu estava procurando a cor do sapato, se combinava com a bolsa, que combinava com, né? E não, fora que quando eu estava quase saindo, eu corria e trocava a roupa. O homem, quantas vezes ele falou, mas você não estava com uma roupa preta? O que você está fazendo com amarelo? Falta de organização. Você sabe como que eu me libertei? A partir do dia que meu marido falou, tudo isso que você está fazendo está tirando minha paz. É para tirar minha paz o que você está fazendo? Aí eu comecei a me organizar. Como eu não, que eles cresceram, mas era tudo criança pequena, eu comecei a fazer assim. 1 hora eu já deixo a roupa toda passada. 2 horas eu dou banho no fulano. E assim vou me organizando. E chega a hora eu estou indo para a igreja feliz, glória a Deus, eu e meu marido. Mas quantas vezes eu fui atropelando, porque eu não tinha disciplina.
Eu não tinha disciplina e comecei a buscar disciplina na minha vida, com os meus filhos também. Colocar hora, tempo, determinando isso. Hoje, o relógio está falando sozinho aqui. Hoje, eu não saio correndo, atropelando. Antigamente, se alguém me ligava na madrugada, eu saía correndo. Não, não é tempo. Peraí, eu posso orar por você. Eu não sou Deus. Eu não posso ir correr aí e fazer alguma coisa. O que eu posso fazer é orar por você. Antigamente, eu atropelava as coisas. E a falta de disciplina veio um cansaço dentro do seu relacionamento, sobre a sua vida e assim por diante. Amém? Vamos continuar aqui. Quem aqui começa algo e não termina? Começa um livro e não lê tudo. Começa a dieta e não acaba. Quantas coisas a gente começa. Você sabia que isso aí é algo de Satanás, a obra de Satanás sobre a nossa vida, não terminar? Porque é tão prazeroso você começar um livro e finalizar. É tão prazeroso você começar algo e determinar e falar, eu vou até o final. Mas para isso nós precisamos o quê? Nos disciplinar. Nos disciplinar. Quantas vezes eu começava a ler a palavra e falava, até o final do ano eu vou ler a Bíblia 2 vezes ou 1 vez. Eu não lia nem a metade. Quantas vezes eu fiz várias promessas e acabava no final. Só que eu não presenciei isso. Eu não percebi isso. Até que um dia eu comecei a observar, eu falei, mas eu começo o livro e não acabo. Eu falo que vou fazer isso e não faço. Eu falo que eu começo isso e na metade. Peraí, eu sou indisciplinada. Eu preciso ter essa disciplina. Eu preciso me libertar de tudo isso. Eu preciso colocar a mão em algo e finalizar algo. Eu começo um crochê na metade, eu deixo. Eu começo um projeto na metade, eu não quero mais. Eu começo a planejar várias coisas e na metade eu já acabou o desejo de prosseguir. Nós precisamos prosseguir naquilo que nós começamos. Não deixar. Não. Você sabe aquele projeto que você deixou? Pega ele de volta. Eu estou pegando para emagrecer. Gente, eu fiz tantos planos de emagrecer e deixei todas. Até o dia que o médico chegou e falou, ó, você está pré-diabética. Ou você para, ou você vai virar uma diabética e não é legal. Aí parece que o pisca-alerta ligou. Epa, peraí, eu preciso cuidar, né? Nós precisamos tomar cuidado. Tudo aquilo que você começou, que você pôs a mão, os projetos que você colocou entre você e o seu marido, você precisa prosseguir. Eu me lembro que eu falei para o meu esposo, amor, eu não te vejo mais você sonhando. Ele falou, porque dentro de casa não tem uma mulher que sonha mais. Todos os sonhos que eu falo para você, você mata. Né? Vamos, um exemplo, ele fala, vamos construir casa, não, o mercado está ruim, né? Vamos vender chinelo na rua, não, ninguém vai comprar, né? Aí ele falou para mim, eu preciso de uma mulher que sonhe também. Aí onde que eu comecei a entender que todos os projetos têm que ser alinhados junto e determinado que vai ser feito. Tirar da caneta, mas colocar, tirar da gaveta, mas colocar em ação. Nós precisamos disso, amém? Então sobre o livro é isso, e eu quero trazer muito uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, amém? Em cima disso eu também vou continuar ministrando sobre o livro. Vamos lá porque eu vi que o meu tempo está acabando. Vamos lá no livro de Números. Números 27. Amém? E assim diz a palavra do Senhor: aproximaram-se as filhas de Zelofiaste, filha de Efrei. Vocês vão me ajudando aí, que tem algumas coisas difíceis aqui. Neta de Gileade, bisneta de Marque, trineta de Manassés, pertencia aos Cã de Manassés, filho de José. O nome das suas filhas era Macla, Noa, Orcla, Milca, Tisa. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar
e dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto, e ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa dos seus próprios pecados, e não deixou o filho homem, porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã. Algum aí falou alguma coisa? Por não ter tido um filho homem, dê propriedade entre os parentes do nosso pai. Moisés levou a causa perante o Senhor, e o Senhor disse às filhas de Zelofeaste, que tem razão: vocês lhe dará propriedade como herança entre os parentes do pai dela, e lhe passará a herança do seu pai, do pai. Amém? Eu queria muito ministrar essa palavra, eu tenho pouco tempo. O Senhor ministrou muito o meu coração essa madrugada, através dessa palavra. Deixa eu pegar meu esboço aqui rapidinho. Através dessa palavra, entre muitas mulheres, algumas coisas aqui me chamaram muita atenção dessas mulheres, né? Aqui fala de 5 mulheres. 5 mulheres órfã, desamparada sobre a lei que aqui diz. Aqui a palavra diz que essas 5 mulheres, de um dia para o outro, elas não tinham mais esperança. Porque naquela época, se você for ler o livro de Números, até 26, é a contagem do povo. Ali é uma contagem. Então do 26, o 27 para diante, é uma outra geração. Do 26 do 1 ao 26 é a geração que saiu do deserto. É a geração que saiu do deserto, ali estava o pai. Deixa eu buscar o nome aqui, que é um nome difícil, tá? Você vai me ajudando aí também, junto. Zelofeaste. Zelofeaste tinha saído do deserto e ele foi junto à terra de Canaã. E antes de chegar, porque o povo ficou ali peregrinando, rodando, todas nós conhecemos a história, existia um decreto que somente o homem que teria um filho homem poderia ter uma propriedade. Aqueles que não tinham filho homem não tinham uma propriedade. E quem não queria entrar na terra de Canaã, quem não queria ter uma terra prometida lá para ele, quem não queria ter um pedaço de terreno, todos os homens tinham esse sonho e essa vontade. Posso conjecturar que aquele homem, quando viu as 4 filhas, imaginou: eu preciso correr contra o tempo, eu preciso chegar logo na terra de Canaã, para as minhas filhas ter a garantia que elas vão ter uma terra. Mas esse homem não conseguiu chegar até lá, porque a Bíblia diz que ele morreu. E o mais interessante é que as filhas dizem assim: ele não morreu na rebelião que foi feita, morreu dos seus próprios pecados, porque nós somos pecaminosos, né? Penso eu que ele morreu, não fala a morte. Então, fiquei eu essa noite lendo essa palavra, lendo e imaginando e conjecturando ali naquele momento, aquelas 5 mulheres se sentindo desamparadas, aquelas 5 mulheres pensando que tudo tinha acabado, aquelas 5 mulheres olhando uma para a outra e dizendo assim: acabou tudo, o nosso pai morreu, nós não temos direito. Ainda mais que a palavra diz que 12 espias foram ver a terra. 10 veio reclamando e dizendo que o gigante era grande, mas 2 falou tão bem da novidade que tinha naquela terra. E fico eu imaginando aquela jovem que pode ter nascido no deserto. A palavra não diz aonde ela nasceu no deserto, mas ouviu a providência de Deus, ouviu o pai falando o que aconteceu, o mar se abrindo, o maná caindo do céu. Penso eu que aquelas 5 jovens, elas experimentaram de Deus, e naquele momento olharam uma para a outra e falaram: acabou tudo? Finalizou tudo? Não temos mais nada? O nosso pai morreu? Somos órfãos? Não temos herança? Vamos entulhar nossos poços? Vamos parar por aqui?
Quantas de nós fazemos isso? Quando vemos obstáculos, paramos no meio do caminho. Quando vemos que as coisas começam a se tornar difícil, nós paramos e começamos a dizer: não tem mais saída. Tem, para Deus tudo tem uma saída. E eu fiquei conjecturando aquelas 5, imaginando eu, pastora, chegasse minha irmã e falasse assim: nosso pai morreu, acabou. E fico eu imaginando dizer: meu Deus, vamos fazer alguma coisa, vamos ir assim mesmo, não quero nem saber o que vai acontecer. Eu agindo do meu eu, né? Estou falando eu, Ana Paula, agindo do meu eu. Vamos agir do meu jeito, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. Aí fico imaginando a minha irmã dizendo: ei, peraí, mas não é desse jeito. E fico imaginando a outra dizer assim: mas acabou tudo, vamos parar por aqui. Aí fico imaginando a outra dizendo assim: mas nós não temos direito de nada. Só que daí eu fico imaginando 5 mulheres guerreiras dizendo: peraí, o Deus que abriu o mar, Ele pode abrir para nós. O Deus da providência que alimentou a multidão, Ele pode nos alimentar. Fico eu imaginando aquelas 5 mulheres fervorosas, cheio de unção, cheio de autoridade, dizendo: vamos sim orar para ver o que vai acontecer. E é interessante que elas vão no lugar certo. Elas vão de encontro a Moisés, elas vão de encontro ao sacerdote. Mas antes delas irem, se elas não entrassem em acordo, antes delas irem, se elas não entrassem no mesmo propósito, se alinhar, eu fico imaginando, gente. Você consegue imaginar? Quando você lê a palavra, você consegue entrar dentro da palavra? É maravilhoso, né? Eu fiquei imaginando aquelas mulheres a noite toda, que eu até sonhei com as mulheres. Aí eu falei: eu vou pregar sobre as mulheres? Não, peraí, eu vou conseguir rapidinho entregar aquilo que Deus quer através dessa palavra. E fiquei eu imaginando aquelas mulheres, se elas não tivessem a mesma visão, se elas não tivessem o mesmo propósito, se elas não tivessem a mesma fé, se elas não tivessem a mesma coragem, se elas não tivessem a mesma ousadia, elas iam ficar ali aonde foi determinado na lei para elas. Elas se levantaram como mulher forte. Elas se levantaram como mulher guerreiras. Elas olharam para a circunstância, para o problema e disseram: não, peraí, existe uma solução. Porque existe uma solução para o Senhor. Por que nós andamos tão desesperadas? Por que nós andamos tão preocupadas? Por que andamos fazendo do nosso jeito? Se elas forem fazer do jeito dela, elas iam levantar uma rebelião, elas iam levantar uma contenda, as pessoas iam ver elas como mulheres rebeldes. Não, elas se organizaram, elas se alinharam, elas pensaram o que ia fazer, elas oraram e falaram: vamos no lugar certo. Elas foram na congregação. A Bíblia diz que elas foram diante do sacerdote. Elas não foram procurar na amiga, elas não foram se desabafar na vizinha, elas foram desabafar a líderes. Peraí, Moisés, meu pai morreu. Moisés, nós não temos direito. Moisés, para nós tudo acabou. E Moisés olhou a causa dela e disse: peraí, eu vou ali, eu vou ter com Deus, eu vou orar com o Senhor e vou ouvir o que Ele tem para dizer. E Moisés foi. Elas tiveram que esperar o tempo. Elas tiveram que entender que não era do jeito delas, da forma delas, mas elas tinham que esperar. E aí eu entro um pouquinho sobre o meu testemunho. Eu em 2008, eu me lembro que eu cheguei em Goiânia. E a minha infância foi uma infância muito conturbada. Com 8 meses, a minha mãe me entregou nas mãos do meu avô e da minha tia. E falou para ela: cuida. Minha tia tem 15 anos, tinha 15 anos na época. E a minha tia cuidou com todo o amor. Meu pai, depois de 2 anos, eu morando no mesmo teto, ele resolveu me assumir como filha. E quando ele me assumiu como filha, com todo o carinho, todo o respeito, a minha mãe eu consegui ver algumas vezes na minha vida. Eu me lembro uma
que foi com 4 para 5 anos, que quando ela chegou na cidade, no Mato Grosso, eu sou do Mato Grosso, tem alguém do Mato Grosso aqui? Só eu, só goiano, né? Altaragá, eu sou do lado de Cuiabá, ali, mais longe. Minha mãe foi, eu tinha 4 anos e meio, me lembro da face dela muito pouco. Ela falou para mim, pediu para o meu pai para mim morar com ela, ele aceitou. E eu lembro que esse dia ela pediu, vai comprar um óleo para mim. Eu fui comprar esse óleo. E quando eu fui comprar o óleo, eu estava voltando, o senhor de 60 anos, ele me chamou para mim entrar dentro da casa dele. E eu entrei, amo comer. Gente, quem ama comer aqui? Poucas, né? Eu amo. Mas já me puxaram a orelha que eu tenho que parar de comer. E me chamaram para me dar um doce. E eu entrei. E quando eu entrei, o meu tio que estava do lado de fora, ele viu eu entrando e viu que eu estava demorando. Quando ele chegou lá dentro, ele viu que eu estava sem roupa, com a criança de 4 anos e meio. E o senhor de 60 anos estava em cima de mim. Glória a Deus que não teve o abuso, não teve penetração, mas teve o abuso. E ali a minha mãe dizia muito para ele, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. E ele foi preso. 2 dias que ele estava preso, ele suicidou. E por ele ter suicidado, a cidade de 3.000 membros, todos conheciam a Ana Paula como o senhor morreu por causa da Ana Paula. Então, por muitos anos, eu ia na minha cidade, as pessoas com... Ana Paula, aquele senhor que morreu por causa dela. Então, o meu passado influenciava meu futuro. Hoje não influencia mais. Até que um dia eu determinei e falei, eu não aceito isso na minha vida. Deus me deu uma nova história, uma nova vida. Eu não aceito mais o que foi do passado influenciar o que hoje está sobre a minha vida. Então isso foi um dos relatos que eu lembro da minha mãe. Ela foi-se embora e depois voltou com 8 anos, não conseguiu me criar, era muito jovem, foi embora de novo e depois voltou com 12 anos. Com 12 anos eu me lembro que eu tinha uma madrasta muito cruel e ela dizia assim, hoje, glória a Deus que nós duas nos amamos, eu amo muito ela e eu não estou aqui para expor a vida da minha mãe. Tudo que eu estou falando para você, eu sempre digo para ela, mãe, eu tenho certeza que tudo que aconteceu na minha vida e na vida da senhora foi para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor cuidou de nós, amém? Então a minha mãe é minha ovelha, foi curado, nós passamos por uma situação nós duas juntos, mas por que o Senhor Ele quer que eu falo o meu testemunho? Porque tem mulheres aqui que precisam ouvir o que eu passei, amém? E eu me lembro que esses 12 anos de idade, ela veio e ela disse, quando a sua madrasta for te bater, revida. Olha o conselho. E fui eu revidar. Minha madrasta me deu uma surra e me pôs para fora de casa. Me colocou na casa do meu avô por um tempo. E nesse período que eu fui para casa, eu estou resumindo, tá? 36 anos de vida, bem rapidinho. Então, nesse período que eu fui para casa do meu avô, eu com 12 anos, uma vez meu avô bêbado, ele chegou e tentou me abusar Então, foi a segunda vez que eu tive problema com abuso sexual. Ele veio tentar me abusar sexualmente. Ele chegou muito bêbado nesse dia e eu empurrei, ele machucou o pé. No outro dia eu falei para a família o que aconteceu. Eu me lembro que a palavra foi, ele é o paquiata da casa, ele é o pai e ele não pode ser tocado nele. Você está mentindo, sai de casa. Resumindo essa história, eu fui para a rua. Entre os meus 13 anos aos meus 15 anos, eu fiquei peregrinando. Ia para a casa de uma, ia para a casa de outra. Outro dia falavam para mim, você é uma boca a mais na minha casa, não dá para comer. E assim foi eu peregrinando de casa em casa, em casa, em casa. Até que eu encontrei uma casa para me cuidar das crianças. E ali eu engravidei da minha filha, a Tainara. Quando eu engravidei da Tainara, eu dizia, eu sozinha já é difícil, com uma criança na minha barriga não dá. Eu pensava o aborto 24 horas. Eu pensava eu me suicidar 24 horas. Toda hora que eu via um caminhão, eu dizia, hoje eu vou, agora eu vou. Mas o meu medo era ficar em cima de uma cadeira de roda, de nem morrer era capaz. Esse era o meu maior medo. Glória a Deus que Deus me deu esse medo, né? E eu me lembro que eu ficava, eu vou abortar essa criança, eu vou me matar. Até que, resumindo, eu consegui uma notícia onde minha mãe estava, que era aqui em Goiânia. Uma jovem
conseguiu rastrear minha mãe. Enfim, eu cheguei. Quando eu cheguei, eu me lembro que no terminal de Padre Pelágio, ela foi me buscar. Quando ela me olhou, me abraçou, e minha filha, quanto tempo, porque ela já era uma mulher mais madura, porque que eu te abandonei, me pediu perdão, chorou, foi aquele momento, e eu olhei para ela e disse: tenho algo para te contar. Ela disse: fala tudo, só não me fala que você está grávida. Eu falei: estou grávida. Aí ela falou: dentro da minha casa existem algumas regras para você entrar. A minha amiga está aqui, ela está chorando porque ela passou comigo tudo que eu passei. Ela é testemunho. Chora não, amiga. E ela falou: dentro da minha casa você só entra se você tirar a criança que está dentro de você. E é a luta que eu passei. Mas foi dias difíceis. Eu falei para ela: eu vou entrar e eu vou ver o que vai acontecer. E todos os dias eu tomava chá, vomitava, até que nós conseguimos marcar o dia e a hora para mim abortar essa princesa tão linda da mamãe. Tem muita gente que pergunta: pastora, você fala com tanta assim, ela não importa? Porque é uma mulher curada, eu sou uma mulher curada. Nós não somos o acaso do Senhor, nós somos um projeto do Senhor. O Senhor nos planejou, a minha história é a história da minha filha. Amém? E eu me lembro que o dia e a hora estavam marcados praticamente, contando que dentro da casa da minha mãe era uma conturbação, era uma vida muito louca, muito, muito louca. Só para te dizer que a minha mãe aceitou Jesus dando, como que diz? Overdose. Ela aceitou Jesus quando a minha filha nasceu. Era droga 24 horas, era um ponto de droga. Então era uma vida muito conturbada que eu tinha ali. Pensava em morte todos os dias. Até que o dia que eu saindo na rua, o meu esposo foi levar algo na casa do meu avô. Nós não éramos amigos. Ele foi ver uma tia minha, e ele disse que quando ele olhou a morena, ele apaixonou. Ele olhou e falou: essa morena vai ser minha esposa. Olha que coisa linda. Eu nem moral dei para ele, porque a minha vida estava tão conturbada diante daquela situação. E passado um mês que já ia acontecer o aborto da minha filha, ele tentando me cortear, e ele via quem dizer o que queria saber de homem. Homem só abusava de mim. Homem só queria saber do meu corpo, da vida sexual. E eu falei: eu não quero outro homem, eu quero resolver a situação que eu estou. E eu lembro que um dia ele chegou em mim e falou assim: me dá a chance de eu te namorar. Eu falei: eu não quero saber de homem, eu não quero saber de ninguém. Ele falou: então deixa eu te conquistar. E foi tão bonitinho o jeito que ele veio me conquistando. Até que o dia eu falei para ele: olha, eu tenho um problema para resolver. Quando eu resolver esse problema, nós dois sentamos de novo e nós podemos nos ver. E ele falou: esse problema que você acha que é problema pode ser meu também. Eu falei: como assim? Ele falou: eu assumo essa criança que está na sua barriga. Eu falei: quem te contou? Ele falou: eu tenho visto você cuspir o tempo todo. A minha irmã está grávida e ela cuspe o tempo todo. Eu creio que você está grávida. Então, desde o dia, vai para 21 anos, desde o dia que ele firmou esse compromisso: eu cuido da criança que está dentro do seu ventre. Ele nunca faltou com a responsabilidade. É um bom pai, é um bom esposo, é um bom marido. 21 anos casada. E ele falou: não aborta essa criança que está dentro de você, eu vou cuidar. E até hoje nós estamos juntos para a honra e glória do Senhor. O que o Senhor faz é lindo. Deus é fiel, é maravilhoso. Maravilhoso. E eu sei que daí eu me converti. Só que o Senhor falou comigo quando eu me converti, que tudo que aconteceu na vida da minha mãe estava acontecendo na minha vida. E tudo que aconteceu na minha vida, se eu não quebrasse maldição, ia acontecer na vida da minha filha. Porque a minha mãe foi mãe com 15 anos. Eu fui mãe com 15 anos. E a minha filha, se eu não cuidasse, também seria com 15 anos. Até o momento que eu falei: ei, diabo, nela você não toca. E eu fui, quebrei maldição, fui diante da cruz, falei com o Senhor, repreendi, e nem o encantamento, nada de Satanás veio sobre a vida da minha filha, e não vem sobre a minha casa, porque eu determinei isso diante do Senhor, e determinei isso no mundo espiritual. E passado isso, quando eu me converti, fui embora para a Inglaterra, levei minha filha, levei minha mãe, né? Passamos por período de cura entre eu e ela, né? E só que era interessante que eu guardava dentro de mim uma mágoa muito grande e fingia que estava tudo certo.
Eu dentro de mim eu dizia, não, eu te perdoei sim, perdoei o pai, perdoei a senhora, perdoei todo mundo. Mas mentira, que eu colocava uma máscara no meu rosto. E todas as vezes que dizia de perdão, de cura, eu fugia. Todas as vezes que falava a respeito de cura, eu dizia, eu estou curada. Mentira, não estava curada nada. Eu lembro que a minha pastora falava, você está curada, Ana? Estou demais da conta, mas fugia. Mentira. Até que em 2008, eu entendi o que era cura. Um dia eu lembro que eu cantei uma música que diz assim, entra na minha casa, entra na minha vida, quebra minhas estruturas. Eita, gente canta muita coisa que a gente não sabe, hein, gente? Cuidado, você está cantando. Você está preparado para ele entrar? Eu não estava. Cantei, chorei, babei, falei, entra mesmo. Quando ele entrou, eu comecei a falar, sai, não quero mais não. Ele foi organizar a minha vida. Cheguei no Brasil, meu pai veio de encontro comigo, dei um abraço gostoso e falei para ele, pai, meu sonho é fazer um DNA com o senhor. Para que isso, Ana? Tá louca? Mas no fundo eu senti que ele também queria, pastora. Aí eu falei assim, não pai, eu sei que eu sou sua cara, mas vamos fazer. A nossa vida foi tão tribulada, conturbação, vamos fazer. Porque dentro de mim eu queria provar para todo mundo que eu era filha dele. Então era onde eu entendi que eu não tinha curado. Porque eu não precisava provar para ninguém. Mas eu queria provar. E ele falou, tá bom, amanhã tal horário a gente vai fazer. Nós fomos fazer. O DNA era para 4 dias. Fui lá, paguei, ele pagou para a gente fazer. Deu 4 dias, o laboratório ligou e falou, olha, não deu certo, os exames voltam para colher de novo. Voltamos lá, fez tudo de novo. Era para 4 dias, aí eles ligaram e falaram, olha, o exame vai ter que ir para São Paulo. 10 dias. Eu falei, então tá bom. Pai, o senhor vai embora, eu olho pela internet, o senhor também olha. Quando chegou lá, meu esposo pegou e entrou no carro, né? Ele falou, deixa eu ir com você. Eu falei, vamos. A certeza era tão grande do resultado. E quando ele pegou o DNA e ele abriu, a feição do meu marido mudou. Eu falei, vixe, o que eu aprontei? Falei, amor, fala se sim ou não. Amor, vamos conversar em casa. Esse amor, vamos conversar em casa, eu já sabia o que era. Falei, só me diz, por favor. Ele falou, não, deu negativo. O chão se abriu. Vá. Falei, mentira. Liguei para minha mãe, como assim? A senhora mentiu para mim? Comecei a falar, descarreguei nela. E ela falou, faz de novo. Eu tenho certeza que você é filha dele? Aí eu, pai, deu negativo. O senhor pode fazer de novo? Sim, filha, lógico. Passados-se mais 10 dias, deu errado, mandou voltar. Toda aquela coisa, aflição, coração na boca. Quando eu olhei, eu falei, não amor, não precisa nem se olhar, deixa eu. Quando eu olhei, negativo. E minha irmã, eu entrei numa depressão profunda. Foi um ano de muita luta. Foi um ano que eu fiquei de mal com Deus. Foi um ano que eu não queria ouvir falar de Deus. Dentro da minha casa não podia falar de Deus. Foi um ano que eu vivi debaixo de remédio. Alguém aqui já passou por depressão? Levanta a mão. Eu sei o que é isso. Eu fui para esse caminho, à base de remédio. Eu olhava e dizia, eu não sou nada. Eu olhava e dizia, eu não quero nada. Eu não quero. Eu queria ficar dentro do meu mundo fechado. Eu queria ficar lambendo minhas feridas. Ai, que dor! Me abandonaram. Ai, que dor! Me deixaram. Ai, que dor, minha mãe. Eu queria ficar remoendo meu passado. Um ano remoendo meu passado. Um ano lambendo minhas feridas. Um ano me sentindo coitadinha. Às vezes alguém ia falar, pastora, o meu problema é maior que o seu, né? Nós temos um negócio de aumentar, assim, aquela coisa. Nossa, você não ouviu minha história. Cada um tem sua história. Cada um tem a sua história. E eu fiquei esse ano, estilingando dentro de mim. E meu marido vinha falar de Deus. Eu não queria saber de Deus. Meus filhos jogados. A loja que eu abri aqui em Goiânia faliu. As 2 lojas, abri uma de noiva, abri uma de decoração, faliu. Meu funcionário ficou lá do jeito que queria. Meu marido não sabia se cuidava da minha casa ou se cuidava de mim. Eu fui para um luto para mim mesmo. Eu entulhei os meus sonhos e só sabia chorar. E meu marido dizia, eu preciso de você, levanta daí. Eu dizia, eu não dou conta. Me deixa. Meu tempo já vai acabar. E eu me lembro
Que eu ligava para minha mãe e dizia: eu não quero papo contigo, vive a tua vida, eu só falo contigo se você falar quem é meu pai. Pressionando ela. Isso foi um ano de muita luta. Falei para os pastores: não quero que ninguém me acompanhe, não quero ninguém me ligando, não quero ninguém dentro da minha casa. Deixa eu viver a minha dor. Pior coisa da vida é isso. Até que um dia eu me lembro que a bispa chegou em mim e falou assim: Ana, eu queria te levar numa doutora. Falei: já fui em vários psicólogos, eu não quero mais ir psicólogo não. Ele só fica falando, ou eu tenho que ficar falando, eu não quero. Eu estava irritada. Ela falou: só essa? Eu falei: tá, eu vou pela senhora. Eu falei: eu vou pagar psicólogo não, eu já paguei. Então eu não tinha nem desculpa. E fui. Elas conhecem, a bispa Derani. Me levou. E eu lembro que eu cheguei nessa doutora. E essa doutora, ela olhou e falou para mim: conta da sua história. Eu falei: já contei para tanta gente, vou contar de novo. Aí ela viu que eu estava muito sarcástica, né? Aí ela falou para mim: mas canta, Ana, eu queria ouvir de você. Aí eu falei: ó, aconteceu isso, isso, isso. Eu queria ouvir dela. Uau, como você sofreu. Ela: ah, tá. Aí ela pegou e falou: eu vou tirar. Tirou um crachá que ela estava assim, doutora Márcia. Tirou o crachá, colocou. Aí ela falou: eu vou falar com você de mulher de Deus para mulher de Deus. Aí eu assustei. Ela falou: eu não estou como doutora, eu estou como uma autoridade espiritual sobre a sua vida agora, eu quero falar. Aí eu falei: quem é essa doida que nem me conhece falando de jeito? Estou pagando para ela quer falar isso comigo. Olha o sarcasmo, né? Misericórdia. Aí ela pegou e falou assim: Ana, vou contar uma história para você e eu quero ver onde que você se identifica. O Senhor estava passando numa aldeia e 10 leprosos ficaram sabendo que o Senhor estava lá. Deixou tudo, correu, foi de encontro. Aqueles 10 leprosos estavam separados com a sua doença, algo que... E ela contando isso para mim, tá? Algo que contaminava, teve que deixar filho, parente, família, tudo. E teve que se isolar de um dia para o outro. Não estava mais em comunhão com a sociedade. Mas eles ficaram sabendo que Jesus estava passando. E eles foram. E ali o Senhor curou os 10. Somente um voltou. Quem é você? Eu falei: sei lá quem é eu. Que te acha que eu vou saber quem eu sou eu? Aí ela falou: eu sei quem é você. Você é os 9. Eu falei: por quê? Mas Deus que foi mal comigo. Ela falou: não, Deus te curou. Deus te deu um nome. Deus te deu família. Deus te deu uma estrutura. E começou a falar, relembrar dentro de mim quem eu sou. Porque eu tinha perdido essa essência. Às vezes nós precisamos fazer isso diante de mulheres que estão abatidas. Precisamos dar um chacoalhão. Um ano eu não ouvi o que era para me ouvir. Eu precisava de alguém que me pegasse do fundo do poço e me arrancasse de lá. E não foi com palavras doces, foi com palavra de confronto. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra o que o Senhor fez. O Senhor construiu uma história. E ela começou a afirmar. Ela começou a lembrar. Ela começou a trazer na minha memória aquilo que eu tinha esquecido. Quem eu sou diante de Cristo. E ela falou: você é esses 9. Aí eu falei: não, eu sou um que agradeci por tudo. Não, porque diante da sua dor você se camuflou. Você se prostrou. Você se abandonou. Aí eu: acabou? Tipo assim, abusada, né? Acabou de falar? Aí ela pegou e falou: a minha parte eu já fiz. Vai passar remédio, doutora? Aí ela pegou o que não era, nem era. Quem ia passar era o psiquiatra. Ela falou: nem eu passo remédio para você. Eu falei: essa aí não presta. Eu falei pro meu marido: nem para servir, para passar remédio, sabe? Aí fui para casa. E aqui na minha cabeça. Um ano de luta sem falar com a minha mãe. Um ano sem querer falar com Deus. Ah, se falasse de Deus na minha casa. Um ano jogado dos meus filhos. Todos os finais de semana eu pedia para o meu marido levar meus filhos para a casa da mãe dele. Todos. E nesse dia eu acordei. Isso foi numa sexta-feira. Eu liguei para minha mãe e falei para ela assim: por favor, me fala quem é meu pai. Eu preciso da minha história. Eu preciso da minha identidade. Ela só chorava. Ela chorava. E ela desligou o telefone. Eu deitada no meu sofá. Meu marido, meus filhos não estavam em casa. O Espírito Santo de Deus falou:
vai no seu armário, pega seu armário e lê todo o DNA. Aí eu falei, pronto. Peguei, pastora, não entendia nada, era só número. O que Deus quer falar comigo? 1 ano sem falar, e quando fala, manda eu ler um monte de número. Li, reli. Lá embaixo estava dizendo assim, 99 pontos, não sei o que, não, era pai, grau parentesco. Pai, biológico, é uma coisa assim. 1% grau parentesco. Falei, que isso? Aí corri lá, peguei outro, de outro laboratório. Mesma coisa, grau parentesco. Falei, que diacho é isso que está acontecendo? Liguei para minha mãe, pelo amor de Deus, fala a minha história. E ela falou para mim assim, eu vou te contar uma história e você vai entender. Essas histórias, minha filha, quando alguém fala, vou te contar uma história, eu corro. E ela começou a relatar. Ela disse que ela disse assim, existia uma jovem com 14 para 15 anos. Ela foi de encontro com seu namorado, que tinha 16 anos. Ela sentou e ficou na cama do namorado esperando o namorado dela chegar. O namorado dela estava demorando chegar. O pai do namorado chega. E quando o pai do namorado chega, bêbado, abusa dessa jovem. Eu falei, onde eu entro isso? Ela falou assim, eu não sabia que eu tinha ficado grávida do seu avô. Eu falei, o quê? Meu avô? Ela falou, eu engravidei do meu sogro. O chão se abriu para mim, irmã. Então, quem me criou como irmão, quem me criou como pai era meu irmão. E as minhas tias, que eu chamava de tia, era tudo minha irmã. E o meu avô, que me desprezou toda a minha vida, é o meu pai. E para mim processar isso foi difícil na hora. E eu gritava, e eu chorava. Aí a minha raiva com Deus era maior, muito maior. Mas eu me lembro que no outro dia, eu falei de manhã para o meu esposo no domingo. Eu falei, amor, pega as crianças, vai passear. Que a minha vontade era ficar só, no quarto escuro, sem tomar banho, sozinha. E nesse dia, meu esposo pegou e foi. Eu levantei, fui tomar banho, porque eu tomava banho quando eu queria. Eu não sei se você passou por essa situação. A depressão tira toda a felicidade, brilho, vontade. Nem banhar eu queria. E nesse dia eu fui tomar banho. E eu me lembro como se fosse hoje, que quando eu abri o chuveiro, eu escutei uma voz dizendo, 1 ano sem ouvir o Senhor. Era a 2ª vez que eu estava ouvindo. Ele mandar eu correr e pegar o DNA e novamente. Só que essa voz foi uma voz que eu nunca ouvi em lugar nenhum. Eu tinha certeza que era o Senhor. Era uma voz que dizia para mim assim, ei, por que procura no homem se eu sou o seu pai? Aí nesse dia, glória a Deus. Nesse dia eu falei, eu estou ficando doida. Tem lógica não. Eu acho que os remédios que eu estou tomando estão afetando na minha cabeça. Porque tinha muito tempo que eu não ouvia a voz do Senhor assim. Aí eu peguei, fui, andei um pouquinho mais. E o Espírito Santo começou a dizer, filha, eu sou o seu pai. Eu te planejei, eu te projetei. Você não é o acaso, eu te amo. E ele começou a ministrar a paternidade dentro de mim de uma forma tão forte. Mas tão forte, que eu comecei a urrar, eu comecei a gritar, eu comecei a dizer, está doendo, Senhor, arranca essa dor de dentro de mim, está doendo, Senhor, eu não estou suportando, eu me deixo ser curada, eu quero ser curada, eu quero ser tratada, eu preciso do Senhor. Aquelas 5 jovens, aos olhos do homem, tudo tinha perdido. A minha história era para ser uma mulher machucada, ferida, rixosa, reclamando, murmurando, mulher com rejeição. Não, eu sou uma mulher resolvida. Eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Eu sei que eu não sou acaso. Eu sei que eu fui escolhida no ventre da minha mãe, independente da consequência, independente da situação. Ele me escolheu. E aquela jovem, elas tiveram que ter coragem.
naquele dia, eu me levantei como uma leoa. Naquele dia eu comecei a abrir as janelas da minha casa e comecei a falar: Satanás, sai da minha casa agora, sai do meu quarto, sai da minha vida, sai da minha história. Nós precisamos disso. Aquelas 5 mulheres, elas se determinaram, elas foram de encontro a Moisés e elas disseram: meu pai não tem direito, eu não tenho meu pai terreno, físico, mas eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho uma paternidade sobre a minha vida, eu tenho um DNA de Cristo sobre mim. Nós somos herdeira e co-herdeira de Cristo, mulher. Não deixe as dificuldades desse mundo, não deixe as aflições desse mundo te tirar o foco. Por algum momento eu deixei a minha casa de lado por causa da depressão. Por algum momento eu deixei a dor tomar conta do meu coração. E hoje eu falo com toda a autoridade: o Senhor me libertou. E hoje eu posso voar e dizer como eu amo esse Deus. Eu liguei para minha mãe e disse: eu vou te ajudar a comprar passagem, vem no Brasil. Eu estava aqui, eu preciso olhar nos seus olhos, eu preciso conversar contigo. E ela veio. Quando chegou aqui, nós duas sentamos, ela chorou, nós duas conversamos muito. E foi a hora que fui na minha família no Mato Grosso, onde sentamos todo mundo para resolver. E naquele momento o Senhor me falou: você é luz no meio dessa escuridão, você precisa brilhar, você precisa brilhar. O seu testemunho de dor, elas têm que entender quem sou eu na sua vida. E eu quero dizer, você mulher, eu já estou finalizando, eu não sei sua história, eu não sei nem por que eu estou te contando isso. Eu tinha planejado e projetado de falar algo sobre o livro, mas o Senhor veio a noite toda até eu sonhar com essas mulheres. Você sabe por quê? Se elas tivessem parado, hoje você, mulher, não tinha direito de ter o seu nome na escritura. Você sabia que você tem uma escritura hoje, numa casa, de um apartamento, de um carro? Porque aquelas 5 jovens foram atrás. Elas foram atrás do direito delas. Hoje você só pode ter algo, uma propriedade, porque lá naquela época alguém desbravou. Elas não parou diante de algo que foi determinado. Elas não parou diante da dor, da perca. Eu perdi alguém, eu não quero mais saber de Deus. Eu estou passando por uma situação, eu não quero saber de Deus. Vou te dizer uma coisa. Por muitos anos, eu não consegui perdoar. Por muitos anos, eu não consegui ter relacionamento com o meu pai, com a minha mãe. Por muitos anos, eu fingia que estava tudo certo dentro do meu lar. Eu fingia que estava tudo certo. Quantas vezes eles chamavam à frente e eu dizia: eu não vou, eu sou pastora, eu sou líder, o título é maior. Mas por dentro eu estava como um sepulcro calhado, precisando de cura. E eu comecei a observar que enquanto eu não perdoava, acarretava várias coisas diante de mim. Doenças, enfermidade, rejeição. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele ministra o meu coração, que tem muitas mulheres aqui que precisa liberar perdão, que precisa voltar lá no passado para não influenciar o dia de hoje. Tem muitas mulheres aqui que precisa buscar a autoridade que tinha no mundo espiritual, que não tem mais. Que tem muitas mulheres aqui que precisam simplesmente de um abraço, porque está se sentindo só. Quantas vezes eu me senti só dentro de um quarto escuro? Todas essas líderes que estão aqui, elas vão estar orando por você que sentir em sair do seu lugar. Eu não estou aqui para mexer com o seu emocional. Eu não vim aqui contar minha história para mexer com o emocional de ninguém. Eu só vim relatar o que eu passei. E posso te dizer com toda firmeza, propriedade, que eu saí de lá. Da depressão, da rejeição, das feridas no coração. Eu posso te dizer que o caminho foi tão doloroso
Mas eu me dispus a ser curada. Até que no dia eu levantei e disse: eu me deixo ser curada, porque o Senhor só entra se você deixar.